Olá, meus caros. Vamos falar de uma temática bíblica e até polêmica que, na realidade, se você examinar com afinco, com assiduidade a palavra de Deus, você vai ver que não tem nenhuma polêmica, mas que os doutrinadores, os teólogos aí acabam criando, né, para dividir opiniões, para ganhar dinheiro com seus livros e por aí em diante. É a mesma praxe ou costume que muitos do mundo secular fazem, esses ditos teólogos e homens de Deus acabam fazendo. Eu tenho profunda gratidão e até respeito ao pastor Moabel. No entanto, eu vi já faz muito tempo uma reflexão dele sobre essa temática, e é sobre isso que eu vou falar, sobre a igreja do Senhor é esposa ou noiva do Senhor? Ou é a cidade de Nova Jerusalém, ou a Nova Jerusalém? Qual é de fato, à luz de Apocalipse 21, 9 em diante, a esposa de Cristo? A igreja ou a cidade da Nova Jerusalém? Há muita confusão nisto. Vamos lá. Primeiro vamos ver o versículo em questão. Apocalipse 21, 9 em diante, que nos diz o seguinte: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, com João, na ilha de Patmos, dizendo: Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Ou seja, o anjo mostrou em visão para João a esposa do cordeiro. Aí o versículo 10 vai nos dizer: E levou-me em espírito, o anjo, a um grande e alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Até aí basta. Fica evidenciado, até claro aqui, que Deus deu a revelação, ou Jesus, a João, mostrando que a esposa seria a nova Jerusalém, ou a Santa Jerusalém, que descia do céu, a esposa do Cordeiro. Mas espera lá, vamos raciocinar logicamente. Tem sentido o Senhor ter como esposa a sua cidade, sem ninguém habitando? Tem sentido o Senhor Jesus ter como esposa a tua casa, sem ninguém habitar, o asfalto, o caçamento, a natureza, as árvores, os pássaros, os animais, os carros? Tem sentido o céu, o mar? Ou tem sentido se tiver gente? Por exemplo, num local que seja inóspito, inabitável, e não tenha nenhum ser humano lá, o Senhor casar com, por exemplo, o Polo Norte ou o Polo Sul, apesar de ter volta e meia alguma expedição por lá, geralmente dura em 3 meses, né, que vão os pesquisadores fazer toda uma inspeção e tal, mas o local é inabitado, principalmente quando chega a então sensação térmica junto, obviamente, com a temperatura a negativa de 100, cento e poucos graus. Então, essa é a primeira argumentação para você meditar. Só tem sentido o Senhor se casar com ser humano, né? Que venha, no cômputo geral, fazer a igreja, simbolicamente. Então, aqui quando Deus dá a revelação para João, é sim a igreja, aliás, perdão, é sim a Nova Jerusalém, mas que habita a igreja. Até porque a palavra Jerusalém quer dizer morada de paz, ou habitação de paz, de prosperidade e tal. Tanto pode ser no simbolismo da própria palavra, ou na morada do Altíssimo, também pode ser a interpretação, bem como uma cidade realmente, literalmente, e que habite pessoas. Se não habitar pessoas, não tem como o Senhor casar, não é verdade? E aí que ele faz muitas confusões nesse sentido. Porque tudo que é falado, por exemplo, pelos profetas Oséias, Isaías, se não me equivoco, Ezequiel, que Paulo falou,
Então debalde em vão, não é verdadeiro? Dizendo claramente que a igreja, ela é esposa do Senhor. A igreja, nós. No Antigo Testamento nós temos Israel sendo a esposa de Deus. Então tudo isso não vale, porque o que diz em Apocalipse é a Nova Jerusalém e não é a igreja. Ora, especificamente no texto aqui sim, mas não queira dizer que a igreja não é, no modo simbólico falado pelo próprio apóstolo Paulo, indiretamente até por Cristo e pelos profetas no passado, falando de Israel, que a igreja, o povo remido, lavado no sangue do Cordeiro, que aceitou a Jesus Cristo, que está praticando o amor, amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo, venha a ser a esposa do Senhor. E eu já vou trazer aqui todos os versículos para você pensar acerca disso. Porque você pegar um texto fora de um contexto vira pretexto. À luz da visão aqui de João e restritamente em Apocalipse é a Nova Jerusalém. Mas a Nova Jerusalém não subsiste ou não tem valor algum se não tiver ninguém ali. Então indiretamente está o quê? Dizendo que a esposa é Jerusalém, mas que é a igreja, porque tem gente habitando. E uma outra argumentação é o seguinte: no campo simbólico, como já disse, do próprio nome de Jerusalém, bem como do simbolismo da própria cidade. Porque o que representava Jerusalém? Cidade santa. Babilônia, cidade do pecado, da prostituição. O qual das duas Deus prefere como esposa, entre aspas, ou como lugar arquetípico, ou seja, no sentido figurativo, para que ele venha estar com os seus e os seus com ele? Babilônia ou Jerusalém? Jerusalém. Tanto é que, por exemplo, o Egito tem um simbolismo de pecado. Né? O apóstolo Paulo vai dizer aquela saudadezinha do Egito, das comidas do Egito. Quando ele fala daquilo, não é porque o povo de Israel ou a igreja já configurada estava com vontade de comer o pepino e a cebola que se comia lá no Egito, mas é simbolicamente o restolho, as coisas da imundícia, vamos dizer assim, comida não produtiva do pecado. Então a gente tem que interpretar a Bíblia no seu contexto, e principalmente Apocalipse. A própria palavra Apocalipse quer dizer revelação. É um livro cheio de enigmas e cheio de simbolismo. Nem tudo se pode interpretar literalmente, ainda que tenha aqui a interpretação literalmente. Não, é a Nova Jerusalém. É a Nova Jerusalém, mas não tem sentido se não tiver gente. Então, assim sendo, Deus está casando com a Nova Jerusalém, que é pessoas que estão ali como pessoas e que simbolicamente pode ser a igreja. E agora eu vou aos versículos, né? Porque falar assim parece muito complicado. E eu até compreendo o posicionamento do pastor Moabel em parte. Ele dizer que está no texto que é a Nova Jerusalém, é a Nova Jerusalém. Agora não quer dizer que Deus não fala na própria Bíblia dizendo que a esposa do Cordeiro é a igreja. Isso é uma heresia. Querer dizer que os pregadores que pregam dizendo, olha, te prepare igreja, ou te prepara povo de Deus, porque você é a esposa, tem que estar irrepreensível e santa, seja equivocado. Não, certo. Tá, vamos lá então os versículos bíblicos. E antes, para que fique bem claro, a palavra Jerusalém vem do hebraico, que significa cidade da paz. Simbolicamente, todos nós somos Jerusalém de Deus, cidade da paz. E quando o próprio Davi vai dizer lá em Salmos, oreis pela paz de Jerusalém, é orar simbolicamente para todos os habitantes da terra, não precisamente ou especificamente a cidade de Jerusalém, né? Ou o povo que está em Jerusalém. Até porque também só orar pela cidade de Jerusalém e não tiver ninguém ali também não tem sentido algum. E naquele tempo, obviamente, que estava se pedindo oração para o povo de Jerusalém, né? Porque os Salmos é de 700, 800 anos antes de Cristo. E agora, simbolicamente, nós somos a cidade da morada de quem? Da paz. Quem é a paz? O príncipe da paz, Jesus Cristo. Nós somos a cidade de Jesus Cristo.
E também somos a igreja, então somos a esposa do Senhor. Tanto a Nova Jerusalém, que somos nós, ou a cidade que desce, bem como a igreja. Vamos aos outros versículos para ficar mais claro. Aos Efésios 5, 25 até o 27, que nos diz o seguinte: Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Aí aqui cabe o parênteses. Jesus morreu por Jerusalém? Jesus morreu por Jerusalém ou pela igreja? Pela igreja, tá? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água, que é a palavra, pela palavra, que é a palavra, obviamente, que é Jesus também. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus morreu pela igreja, não foi por Jerusalém. A Jerusalém de Deus, simbolicamente, sim. Bom, vamos a outros versículos. Como que diz também em Pedro: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. A noiva de Cristo são todos aqueles que vão brilhar com uma clareza, pureza e santidade, assim como ele que chamou é santo. E, inclusive, vamos citar o versículo em questão que eu falei ali de Apocalipse 19, 8. É-lhe dado vestir-se de puro linho, porque o linho fino são as obras justas dos santos. Apocalipse 19, 8. A noiva de Cristo está se preparando para ele, o noivo. Cada segundo ela tem na terra, ela usa para se preparar para seu noivo. Seu vestido de linho fino não lhe é dado durante a festa do casamento, mas é algo que ela mesma teceu andando em justiça enquanto ela estava aqui na terra. Muitos são chamados, poucos escolhidos. São Mateus 24, 14. A noiva é a igreja. Não há muitos que realmente possam ser contados nesse grupo. Muitos convites são enviados, mas poucos, portanto, hão de responder ou atender, o convite. Então, vamos ler outro versículo aqui que vem a calhar com essa, melhor dizendo, com essa afirmação de que a igreja, sim, é a noiva de Cristo. Vamos lá. Em Colossenses 1:17 diz o seguinte: a mente da noiva está voltada para aquilo que está lá em cima, Se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são lá de cima. A noiva é paciente, humilde, longânime, faz tudo em nome do Senhor. A única coisa que ela quer é apressar-se para o dia do seu retorno, 2 Pedro 3,12. A noiva está tão apaixonada que ela iria pagar qualquer preço para ser livre de todo o pecado. E Colossenses 3,5. E desse modo a vinda de Cristo resplandece nela, desta forma ela se torna ajudante como ele é. Ao ser purificada como ele é puro e ser transformada em natureza divina com ele. 1 João 3, 3. Então ela se torna santa como ele é santo. Essas são as obras da justiça dos santos descritas em Apocalipse 19, 8. As bodas do Cordeiro. Quando a noiva finalmente estiver pronta para encontrar o noivo, Jesus vai voltar para buscar a sua amada. Depois de tantos tempos de padecimentos, eles finalmente estarão juntos. Todo o céu se alegrará e celebrará esse evento que deve ser uma tremenda festa de casamento. Agora a noiva pode estar com o noivo. A longa noite passou, agora ela tem sido aperfeiçoada, ela está perfeitamente unida, ou ambos estão perfeitamente unidos com Jesus na vontade, no propósito e na natureza. Nunca em toda a eternidade eles devem ser separados. Eles estarão nos céus e, enfim, tudo como é narrado ali em Apocalipse. Ele enxugará toda lágrima, o Espírito diz, a noiva diz, o Espírito e a noiva diz, vem, e quem ouve diz, vem, se alguém tem sede, vem, e quem quiser, receba de graça a água da vida, Apocalipse 22, 17, ela está ao lado de Cristo, enxuga as lágrimas, e por aí em diante, como vai dizer o Apocalipse. Então nós percebemos, principalmente aqui em Efésios, tem outra passagem também que me parece em Gálatas, que fala também referente a isso, não vamos ler. Fica claro que Jesus é realmente o esposo e noivo da própria igreja, E que ela seja a esposa, obviamente. E quem fala isso? O apóstolo Paulo, que teve essa revelação.
Então vamos ler o outro versículo que fala, inclusive, dos deveres domésticos e que fala referente à igreja. É aqui mesmo aos Efésios, pensei que é os Gálatas 5:24 que nos diz, né? Um versículo até que eu calculei. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. No versículo 13 diz: porque o marido é a cabeça da mulher, assim como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Tá muito claro aí. Esse versículo é muito mais claro, ó. 2 Coríntios 11:2 que nos diz o seguinte: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, ou seja, noiva, ao marido, a saber, a Cristo. Uma noiva que vai virar esposa e a Cristo, o marido, tá claro, a igreja é esposa, é noiva por enquanto aqui, será esposa quando obviamente Jesus vir nos céus, simbolicamente, obviamente, tá muito claro, não tem como refutar isso. E nós poderíamos falar dos versículos lá do Antigo Testamento, de Oséias, por exemplo, aquele casamento simbólico do povo de Israel com Deus, sendo que o povo de Israel escolheu como esposa, né? Rameira escolheu outros homens, não o Deus verdadeiro e tal, e tem todo aquele fenômeno de figuração, figurativo, metafórico, onde até mesmo estava ocorrendo algo parecido com a vida do profeta Oséias, que ele realmente teria sofrido alguma traição por parte da esposa e Deus lhe revelou uma profecia ou fez uma analogia com aquilo referente à maldade do povo de Israel, que desprezou o seu genuíno noivo ou esposo, marido e tal, para se prostituir diante de outros deuses que configurariam outros maridos, etc. Isso é uma construção simbólica desde do Velho Testamento, chegando em Cristo, chegando no Novo Testamento, e vai culminar lá no final da Bíblia também em Apocalipse. Está muito claro as coisas. Até mesmo algumas falas do próprio Cristo, dá para a gente perceber isto. Por exemplo, quando ele está na festa das bodas de Caná, ali, simbolicamente naquela interpretação, e ele disse: agora não é chegada a minha hora, vou transformar o vinho, a água em vinho, e foi o vinho mais melhor e tal. Quer dizer o seguinte, que simbolicamente o casamento também é referente à igreja e a Cristo. Se nós fazemos uma pregação sobre aquilo ali, dá para se interpretar, né? Como o próprio Deus aceitando tudo aquilo e tal. Claro que a igreja passa a surgir a partir de Atos dos Apóstolos. Eu estou falando que a Bíblia dá para fazer várias pregações, tanto simbolicamente como literalmente. E temos que conhecer, claro, do aspecto histórico-cultural para entendermos a profecia, o que fora dito em alguns livros, como é o caso de Apocalipse, que naquele tempo eles usavam bastante a expressão Jerusalém, Nova Jerusalém, porque ela tinha esse simbolismo. O próprio nome dela já dizia cidade de paz, era a cidade santa. Então, simbolicamente, refere-se ao povo de Deus, o povo eleito, aquele que aceitou Jesus, seja gentios, seja judeus, que todos na face da terra. E que quer dizer que é a igreja, porque tem sentido, repito aquilo que eu falei no início, e para encerrar, tem sentido Jesus, nós vimos que Jesus morreu pela igreja, morrer por uma cidade? Não. Quando Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, até quando me recebereis? Até quando vós ireis, melhor dizendo, matar os profetas que vêm em meu nome? Quanto eu quis, né? Quanto eu quis e como eu quis que lhe receber em meus braços, assim como uma galinha acolhe seus pintinhos, mas vós desprezeis. Ele está falando ali da cidade, ou ele está falando das pessoas que vivem naquela cidade? Dos religiosos, dos fariseus, saduceus, escribas, daqueles que rejeitaram a Cristo? Ele veio para os seus e seus o negaram?
Pô, pense comigo, teria sentido Jesus falasse isso se não existisse ninguém, nenhum habitante, nenhum ser humano ali, falasse para os animais? Não teria. Então é óbvio que Jesus morreu pela igreja, e a igreja simboliza também a Jerusalém de Deus, que vem descendo dos céus. É encerrada essa questão, né? É a Jerusalém ali, mas a Jerusalém é simbólica, é a igreja. Ah, é a cidade literal. E mesmo que fosse a cidade literal ali falando, que ele falou mesmo que ele falou, a interpretação tem que ser outra. Pense bem, Jesus de mãos dadas com a cidade de Jerusalém sem ninguém habitando, se isso tem sentido e cabimento. Por isso que eles criam aí teologias tão abjetas, eu já diria, tão perversas. Se a pessoa não examinar a Bíblia, se ela nunca leu a Bíblia mesmo, toda, ela vai cair aí. Aí muitos dizem, mas não pode ler a Bíblia sem ler ou interpretar a história. Claro que não pode. E muito menos tentar interpretar ela tão somente literal. Você vai interpretar literalmente, por exemplo, Adão e Eva no paraíso? Né? Você vai interpretar literalmente tudo ali? Tudo mesmo. E mesmo que tenha acontecido literal. Mas muitas coisas são faladas de uma maneira simbólica. Inclusive o apóstolo Paulo vai dizer que as coisas que aconteceram no Velho Testamento são sombras, são figuras para o Novo. Em Apocalipse também é sombra, é figura do futuro. Muitas coisas, claro, também já aconteceram. E se nós formos analisar e ser bem radicais nesse sentido, até era para descartar Apocalipse, porque já se cumpriu praticamente tudo ali, de modo literal, ao ponto do próprio, para quem não sabe, ó, isso é interessante, eu vou encerrar agora, né, já falei demais. O próprio Martinho Lutero, o pai aí do protestantismo, num dado momento descartar o livro de Apocalipse da Bíblia, tirar, remover, ter essa intenção de não colocar no cânon, na lista de livros do Novo Testamento para a Bíblia protestante, para ver a importância que ele dava a Apocalipse, porque ele deve ter chegado à conclusão ou à constatação que boa parte do que fora dito no Apocalipse já se cumpriu, né? E tem outras questões simbólicas que teria que ter um estudo mais aprofundado, né, mais aprimorado para não introduzir heresias, porque quantas heresias, balelas foram ditas em cima do Apocalipse? Ah, besta, ah, o anticristo, ah, isso, aquilo. Cuidado, né? Cuidado, porque só Deus é que sabe tudo. A Bíblia diz claramente, né? Jesus falou isso. Aquele que sabe o dia é só o Pai, e os mistérios só pertencem a Deus. Abraço e fique nessa fé. Tá certo? Não tem nada de errado você dizer que é a igreja, que é a esposa, tu é noiva no momento e vai ser a esposa de Cristo. Não tem nada de heresia aí. É bíblico isso, está mais comprovado. E a Jerusalém que se fala lá é a cidade, mas de uma maneira simbólica. Poderia ser qualquer outro tipo de cidade. É só você ir pela lógica. Meu Deus, cidade não existem pessoas. Abraço e até a próxima.